Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de março de 2017, é uma sexta-feira. O verbete de hoje é o do número 4067. Ele tem 6 páginas, 44 elogias e 9 máximos. O tema de hoje é docenciograma, a especialidade é a parapedagogiologia. O nosso verbetógrafo é o Júlio Royer, que é graduado em Ciência da Computação e também mestre em Ciência da Computação e doutorando em Métodos Numéricos. Voluntário da Conscienciologia desde 93, docente desde 96 e tenepsista desde 98. O docenciograma é a planilha técnica auxiliar na mensuração possível da qualidade do desempenho do professor de conscienciologia. O holopensene pessoal da docência conscienciológica, o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene pessoal da TARES, o holopensene pessoal da acuidade consciencial, os contrapensenes, a contrapensenidade. O docenciograma, a autoavaliação do professor, a autoavaliação do professorando, a heteravaliação assistencial do professorando pelos parapedagogos, a heteravaliação assistencial interpares do professor, a autocrítica cosmoética, a intenção de aprimorar o autodesempenho docente, o hábito de usar a aula ao modo de laboratório de autopesquisa, o estudo e avaliação técnica da própria aula, aprofundando o entendimento do professor. Na parafatologia, a desenvoltura energética, a acuidade paraperceptiva, o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a assistência extrafísica para a autoavaliação da aula. Eu chamo atenção aqui na argumentologia. Existe aqui uma série de questões que o Júlio traz sobre a docência, muito bem boladas, vale a pena ler com calma, porque dá uma ideia, uma visão de conjunto de como fazer essa avaliação das nossas aulas. Vale a pena, muito bem feito. Na acabativa, nós chamamos atenção para competência parapedagógica, conteúdo parapedagógico, posicionamento docente conscienciológico, praxis parapedagógica e professorando de conscienciologia. O docenciograma é importante ferramenta para a indispensável tarefa de mensuração periódica e reciclagem contínua da prática do professor de conscienciologia interessado na evolução. Você, na condição de professor ou professorando de conscienciologia, realiza a avaliação periódica, abrangente e profunda do autodesempenho docente? Quais proveitos evolutivos vem obtendo? Na bibliografia específica, nós temos aí 4 itens. E na mega-análise, parapedagogiologia, argumento, autoavaliação, autoconsciência, autoconscienciometria, autopensenologia, autopesquisofilia, conscienciologia, didático-pensene, heteravaliação, intenciograma, interassistência, lucidez, mental-soma, nexo-pensene, ortopensenidade, pré-aula, prioridade, questionologia e TARES. Então, a gente vai passar agora para o Júlio
Júlio, explica um pouquinho aí a ideia do verbete, a origem desse verbete. Bom, boa tarde a todos. Esse verbete, ele reflete um pouco a nossa experiência na formação docente em Conscienciologia, onde a gente precisa fazer a gente exercita o tempo todo essa avaliação de como está o desempenho atual de cada um dos professorandos com quem a gente trabalha, e para conseguir indicar assim, o que precisa ser melhorado, o que já está bom, o que precisa ser melhorado, para ajudar a pessoa a se posicionar e a ajustar, fazer os ajustes necessários. Então, o Docenciograma, ele partiu já de uma planilha que a gente tem de avaliação formativa dentro do curso de formação docente na Reaprendência, e aí eu achei interessante que valia a pena a gente expandir um pouco esse instrumento para possibilitar também, para incluir também não só a formação inicial, mas também aquela formação continuada, aquela avaliação já do professor que já está atuando em Conscienciologia, para ver o que ele pode fazer para melhorar um pouco mais, para avaliar também, incluir algumas questões já de professor veterano, já um pouco mais calejado, mas que ainda tem coisas para melhorar, e sempre tem coisa para melhorar. Dentro da docência, a gente considera que o professor ele nunca está totalmente pronto. Então, sempre há algum aspecto, alguma coisa que você pode melhorar na docência. Então, a ideia do Conscienciograma, do Docenciograma foi assim, tornar isso mais acessível, publicar isso de uma forma que fique possível o acesso não só a quem está fazendo a formação docente, como também qualquer interessado em avaliação das próprias aulas, né? Ou também, até inclusive, de aulas dos colegas. Aí já inclui também um aspecto de autoavaliação e pode ser usada também para heteroavaliação, né? Na verdade, o Docenciograma, ele nasceu da experiência de vocês, né? Ah, sim, sim. Ele não é uma coisa teórica, né, Júlia? É uma coisa que foi na prática, que foi nascendo e vocês foram chegando num consenso de variáveis de avaliação, é isso? Isso. A gente tem algumas dimensões, alguns aspectos da docência que a gente avalia. A parte central, ela está baseada na avaliação das etapas do ciclo de qualificação da praxis parapedagógica, que foi proposto lá pelo Regrisson. Tem um artigo sobre isso na revista de Parapedagogia. E aí, esse ciclo ele contém 5 etapas, e a gente começou a elaborar perguntas para ajudar a fazer a avaliação de como que está o desempenho do professor em cada uma dessas etapas. Aí depois, um outro aspecto que foi incluído foi a questão da pré-aula, que é também um artigo do William Klein também, que descreveu uma série de fenômenos, de observações que acontecem antes de uma aula de Conscienciologia. E aí a gente acabou incluindo também perguntas a respeito da pré-aula. E agora, na escrita do verbete, eu também achei interessante separar uma fase do ciclo em 2 fases aqui de avaliação, para tornar um pouco mais objetivo, um pouco mais claro a diferenciação, e você tem dois pontos de vista para observar uma das fases desse ciclo, né? Muito bem. Tem pergunta aqui, Maria? Júlio, o verbete está ótimo, como sempre. E eu quero, na terceira linha da fatologia, que você também já tem muita experiência nisso, a dificuldade de muitos professores com a auto- e heteroavaliação. Você sabe que a avaliação dentro da nossa cultura, de maneira geral, ela tem uma carga pesada desde da fase da escola. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, que as pessoas lembram, é prova, e vem aquela tensão toda. Então, mesmo quando mesmo dentro da Conscienciologia, a gente acaba trazendo a gente não consegue isolar o que as nossas influências da cultura, né? Então a pessoa acaba trazendo também esse aspecto de dificuldade perante qualquer avaliação. Então já tem esse momento de tensão. Outra coisa que, mesmo quando a gente está começando a avaliar
uma consciência se manifestando ali na docência, tem também o aspecto da dificuldade de se enxergar, a dificuldade as distorções perceptivas, as distorções cognitivas que a pessoa tem de se enxergar. Então, às vezes ela tem aquele viés totalmente distorcido e é mais comum, na minha opinião, na minha percepção, a pessoa distorcer isso para baixo, ou seja, ela até que ela é boa na docência, em vários aspectos, mas às vezes ela não enxerga isso ou acaba se desvalorizando, tem uma distorção nisso aí. Então, soma esses aspectos todos, acaba, assim, você observa que, em geral, a maior parte das pessoas tem dificuldade com a avaliação. Avaliação em geral e especificamente avaliação de aulas ou avaliação conscienciométrica é uma dificuldade. A avaliação fica mais difícil aí, né? Porque eles sempre não acham, não sou competente, não é meu momento, não está na hora, tem que estudar mais um pouquinho. Aí tem gente que tem traço de perfeccionismo, aí então, acaba exagerando um pouco questão, isso. Você fala ali na sindromologia, eu queria que você fizesse um link, olha lá, cortesia no trato com os alunos, e na sindromologia, a superação da síndrome da arrogância do saber e a evitação da síndrome da superficialidade. Acho que 2 pontos aí bem importantes que vale a pena você comentar um pouquinho aí para a gente. Aí acho que nesse meio, é bom a gente lembrar que o mote da aula de conscienciologia é a TARES, é a assistência. Se a pessoa, que às vezes acontece, né, a pessoa ela estudou bastante e ela quer mostrar que sabe. Isso, aí o foco já não é a assistência, o foco é mostrar que eu sei, né? Então aí já entra um pouco daquela arrogância do saber. Não é todo mundo que tem isso, tá? Mas isso é uma coisa que às vezes acontece, às vezes aparece, né? E também às vezes aparece aquela outra síndrome, que é uma síndrome da superficialidade. Então às vezes a pessoa acaba pegando uma coisa bem superficial, ela não refletiu a respeito daquele assunto, não viu as consequências, a profundidade, as conexões com os outros temas e acaba passando o conceito de maneira superficial. E aí, para chegar no equívoco, para chegar numa compreensão equivocada do assunto, é um pulinho, né, da superficialidade para o erro, para o equívoco. Então, essa síndrome da superficialidade, eu acho que talvez o jeito de superar isso é mais a questão de estudo mesmo, de se aprofundar, de refletir, debater. É por aí, você tem que começar a pensar um pouco mais, a se dar o tempo para refletir, para pensar, as oportunidades para debater as ideias com outras pessoas. Então, é uma das síndromes. A outra, essa síndrome da arrogância do saber, aí tem a ver com tem uma ligação mais direta com essa coisa da cortesia no trato com o aluno. Por quê? Sem criar uma empatia, sem criar um clima que a pessoa se sinta confortável, o aluno se sinta confortável, ele vai ter dificuldade de interagir. Às vezes ele se retrai e não coloca as suas dúvidas. Aí você já tem uma dificuldade, criou aí uma dificuldade de assistir. Ou você não criou a condição adequada para assistência. Então, essa cortesia, ela ajuda nisso, né? Ajuda a aproximar mais, a criar um clima mais favorável para a pessoa se abrir, para a pessoa manifestar o que ela pensa. Porque no fundo é assistência, né? Você está avisando um aluno ali, não é nem como é que é? PhDivo, nem PhDeus, né? Ali é consciência com consciência tentando fazer assistência, né? Legal. Valeu. O cerne, o objetivo da aula é a assistência. Então a gente não pode perder isso de vista. Foco, né? Valeu, obrigado. O Júlio, uma curiosidade. Por acaso vocês já mapearam quais são os problemas eu digo dificuldades, mais presentes nos professores e professorandos que vocês trabalham? Já existe isso ou é muito genérico? Olha, isso aí eu acho que varia bastante. Varia muito. Varia bastante. A gente pode, talvez, eu não conheço nenhum levantamento assim mais sistemático sobre isso, mas a gente pode
buscar na memória aí algumas coisas que são relativamente comuns. Essa coisa que a gente comentou agora, do perfeccionismo, da pessoa se cobrar demais, isso é bastante presente. Aí essa da superficialidade, da pessoa que tem dificuldade de estudar e pega a primeira definição, ou então pega uma anotação só do que o Valdo ou de algum outro verbetógrafo falou e fica por aquilo ali, ou então pega só a definição lá do livro e fica por ali, sem às vezes contextualizar se aquela definição se encaixa nesse contexto que está tentando aplicar. Então, essa parte da superficialidade é uma outra coisa que acontece bastante. Você sabe, há muitos anos, né, eu trabalhei nessa área a gente tinha essa coisa de formação de professores, lembra? Naquela época, lá nos idos, não sei de TAD, quando. né? Nem sei que ano que foi aquilo, foi 90 e pouco, né? E o que eu me lembro, eu trabalhei com muitos professores, era eu e a mim, mas era assim, todo dia, né, aquele monte de professor. E eu acho que naquela época, pelo menos, eu não sei se isso é assim agora, né? O que mais existia, que dificultava o professor, é ele achar que ele tinha que decorar tudo para falar tudo na sala de aula. Que na época era para dar aquelas aulas específicas, né? Diferente de hoje. Então ele decorava, ele entrava na aula. Claro, gente, tudo isso é porque está aprendendo, faz parte do jogo, né? Então ele falava assim, sei lá, estado vibracional. Olha, o estado vibracional é isso, mais aquilo. E aí, se ele esquecesse uma palavra, dava um branco mental e ele ficava desesperado, sabe? Eu acho que isso não existe mais, né, Júlia? Acho que já diminuiu bastante. Já diminuiu bem, né? Isso, a gente já diminuiu bastante. Pelo menos aqui na Reaprendência, desde da primeira disciplina, a gente já aborda um pouco isso. E a gente não trabalha com um map lá que ele tem que seguir, né? Isso, que ele tem que seguir. Ele recebe lá, nas primeiras aulas, um tema para trabalhar, digamos, alguns tópicos que ele precisaria desenvolver naquilo ali, e ele que vai preparar isso. Então, não tem, assim, o que decorar. O que decorar, Naquela época até que também não tinha, mas não adianta. Eu acho que a gente era mais formatado, né? Isso. Mas ainda, você sabe que ainda acontece. Recentemente, até eu estive numa itinerância na formação docente, e uma das coisas que foi, assim, que uma professoranda, que na verdade já é uma professora em atuação, mas que estava fazendo a formação docente. E a preocupação dela, diante dos itens que a gente apresentava lá, ela ficou preocupada em decorar aquilo ali. Como é que eu ia decorar isso para saber essas... Que na época a disciplina que eu estava abordando era argumentação, debate, onde a gente trabalha a questão das falácias. E aí tem diversos tipos de falácias que são... assim, erros de raciocínio, ou então, às vezes, argumentos apelativos, né? E aí e a gente trabalha ali uma listagem, que tem uma listagem de falácias. Tem muitas falácias, né? Só que a gente tem que pegar um recorte e trabalha com algumas. E a gente pegou em torno de umas 20 e poucas falácias e argumentos apelativos, né? E como é que eu vou decorar isso? Não é por aí, né? O negócio é entender o raciocínio, entender as principais falhas de raciocínio. E não decorar o nome da falácia, como é que é e tal. Não é essa... Não é essa abordagem, né? Mas quando o professor, isso é no começo, né? Quando ele entende isso, ele dá aquela virada. Aí ele dá uma virada e a aula dele é outra. Quando ele entende que esse não é o foco. Quando ele começa a querer esclarecer o aluno. E não querer, assim, apresentar, fazer a exposição, ipsis literis, como ele leu no livro. Exato. Aí ele dá a virada. Aí ele coloca ele mesmo também, começa a colocar a experiência dele, começa a colocar a cognição dele no meio. Aí muda tudo. Muda tudo. Pegando essa linha aí da formação mais antiga, da formação atual, porque eu também já era professora quando eu fiz o curso da reaprendência, né? Então é interessante ver se antes e o depois. E uma coisa que eu reparei muito na reaprendência eu sentia muito, existia um nível de horizontalidade entre os professorandos e os professores que eu não via em outras situações. E isso me chamava muita atenção, até cheguei a falar isso com você, né? Até muita postura do Júlio é muito essa. Na assistência, a gente, para evitar até os estupros evolutivos, a gente vai até onde a outra consciência dá conta, né? Agora, no caso de um professor de Conscienciologia que a gente está formando para ir para uma sala de aula,
Qual que é esse nível que vocês, vamos supor, permitem ou deixam que a pessoa vá com alguma lacuna e até que ponto que faz parte do aprendizado dela? Me faz entender a pergunta? Porque eu vejo que assim, não existe uma imposição, isso é assim, você tem que agir dessa forma, ou o conceito é esse, entende? Existe um feedback e a pessoa depois diz alguma coisa, né? Mas eu vejo que não existe uma verticalidade desse tipo de avaliação. O que você acha, Júlio? A gente, dentro da formação docente, tem diversos perfis de professores e professorandos que nos procuram. O que a gente assim, leva bastante em consideração? Essa pessoa vai conseguir assistir a pessoa ou ela pode, mais para frente, quando ela entrar em sala de aula, cometer certos erros que vão desorientar ou vão prejudicar alunos os alunos dela. Quando o aluno chega numa sala de aula de Conscienciologia, a tendência, quando ele está chegando pela primeira vez, é acreditar muito naquilo que o professor está falando. Se o professor, dependendo da postura desse professor, é possível que o aluno saia com conceitos bem equivocados da Conscienciologia. E essa responsabilidade é do professor, de ter apresentado isso. E no momento que a gente está formando esse professor, a gente tem que levar isso em consideração. Então, esse é um dos critérios que a gente leva bastante em consideração. Esse professor, corre-se um risco grande dele cometer erros sérios na docência? Tem alguma coisa aí que vá dificultar ou vá prejudicar bastante a docência dele? Então, isso é um critério que a gente acaba discutindo sempre nas reuniões do Conselho Parapedagógico. Então, nos casos que há um consenso, que todo mundo acha que aquele professorando ali tem condições tranquilas de seguir adiante, aí tudo bem, né? É aprovado. Agora, em casos em que as pessoas, os parapedagogos, identificam, esse caso aqui, eu observei esse caso aqui que pode comprometer. E aí a gente acaba discutindo isso, cada um traz as suas percepções, quem teve contato com aquele professorando, né, traz as suas percepções para ver se aquela percepção é reforçada ou se é alguma coisa mais simples. Não, isso aconteceu uma vez só, mas depois isso aqui já é uma percepção mais antiga. Nas outras aulas ele já manifestou isso aí, já foi melhor. Então, a gente observa também o processo. Não é só... A gente faz leituras assim, em momentos diferentes, em todas as disciplinas e estágios, e isso é observado um processo também. Então, nisso aí. Não existe um único critério. Existe esse bom senso de olhar os parâmetros aqui. E a gente vai procurar fazer uma avaliação global do desempenho do professor, de como que ele está. Então, é diferente, por exemplo, se você pega um professor que está com, sei lá, 68 anos lá, que vem para fazer a formação docente, e um professor de 25. Entende? Aí já entra uma variável aí de observação. Esse professor que está quase no final da vida, talvez pode ser o caso de ele dar aula, às vezes, em conjunto com outro professor mais experiente, e ele vai dar algumas aulas e aquilo pode fazer uma mudança assim significativa na vida dele ter conseguido entrar em sala de aula como professor de Conscienciologia. Você entende? Por exemplo, só citei agora uma outra variável também que a gente que entra em alguns casos, né, na análise global do perfil do professor. Não é uma variável única. Aqui eu estou citando algumas coisas aqui para a pessoa fazer a avaliação. Isso aqui, assim, no geral, a gente faz uma avaliação parecida com essa, do Docenciograma, mas ela não é um único momento e não é uma única pessoa que faz isso. A gente faz são várias avaliações e são várias pessoas. E aí, desse consenso, a gente acaba decidindo, né, se libera esse professor para dar aula ou não. Uma outra coisa, a gente procura sempre acertar, mas a gente não tem certeza disso. O parâmetro que a gente usa para avaliação é aquilo que o professor manifestou dentro da sala de aula. Agora, pode ser que saindo dali ele venha a se manifestar de forma diferente.
Então, pode ser que até a gente aprove ele, com base naquilo que a gente observou, e depois pode ser que ele faça alguma coisa que dê problema. Não há uma garantia 100%, né? Mas o que a gente procura fazer é procurar fazer essa avaliação o mais ampla possível, abrangente, e levando em consideração esse aspecto, né, o professor vai ser capaz de assistir? Acho que esse é um dos critérios centrais, né? Obrigada. Bom, Júlio, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. Obrigado. Eu quero trabalhar um ponto na página 10, que é o item D, alunos na interação com o professor, né, com a interação com os alunos presentes, a interessiologia. Eu sei até que, né, você já tem um conhecimento docente grande e tal, até professor universitário, não é isso? Sim, sim. E a gente sabe que a aula da consciologia na sala de aula não tem nada a ver com universidade, não tem nada a ver com cursinho, ou seja, é um processo parapedagógico diferenciado, né? Sim. Agora, com base nisso, o que eu acabo observando em algumas situações, esse ponto 26, o monopólio, eu vejo que tem muitas situações que você tem assim um excelente professor, uma pessoa que entende muito, ele tem muita experiência, só que ele acaba criando, sem perceber, um holopensene estéreo. Ele acaba, tipo, você vê que é como se tivesse um resquício meio que de dogmatismo ali, em que são criadas poucas perguntas, os alunos eles questionam menos, e há tipo assim, um holopensene do tipo, tudo já está dito. Não é? A pessoa ela pode fazer um holopensene assim, né? Tipo, evitar a participação, evitar ali a reflexão. E não, olha, a coisa está clara, já entendi, não tenho que questionar sobre isso. E é um processo que a gente percebe de muitos resquícios religiosos. Agora, o que a gente vê que a tecnologia hoje de estudo, de ensino, eles estão colocando muito essa metodologia ativa de ensino. Quanto que você acha que a gente deve aplicar isso nas aulas da consciologia, sabendo que tem técnicas como educação por pares, um aluno falando sobre aquele assunto com um colega, a questão da sala invertida, onde o aluno vai estudar antes, e aí ele já vem preparado com aquele assunto para você poder debater. Tem outras técnicas que vão colocar o aluno como protagonista, e aí o professor ele viraria um mediador dentro desse paradigma aí de intercâmbio multidimensional. Como que você vê essas novas técnicas convergendo essa realidade da parapedagogia? Olha, eu até citei aqui, em algum momento, essa parte das metodologias ativas. Agora, eu não estou lembrado aonde que está... acho que... 21, sim, na transposição didática. Eu vejo com muito bons olhos essas metodologias ativas, até porque tem uma questão também que essas metodologias elas mexem bastante, alteram bastante o nível de aprendizado das pessoas, nível de retenção de informação e nível de aprendizado. Tem lá aquelas referências lá do William Glasser, da pirâmide da aprendizagem, e o cone da aprendizagem do Edgar Dale, por exemplo, que são duas referências aí que os pesquisadores chegaram praticamente nos mesmos valores, né, de percentual de aprendizagem de acordo com a ação que está sendo feita. Então, tem algumas ações em sala de aula que o aluno se coloca numa posição passiva e algumas na posição ativa. Na posição passiva, por exemplo, escutar, enquanto o professor está só falando e o aluno está só escutando, o aluno está na condição passiva de ouvinte. Outra coisa, outra ação passiva, ver. Então, você desenha, ou você coloca uma imagem. Ele já vai ter algum outro nível de aprendizagem, às vezes a questão visual fixa mais. Então, 10% de aprendizagem, nós conseguimos reter 10% daquilo que ouvimos, 20% daquilo que vemos, 30% daquilo que vemos e ouvimos, mas aí quando começa a entrar para a metodologia, para as atitudes ativas, onde a pessoa coloca algum esforço, algum outro mecanismo cerebral cognitivo envolvido, como, por exemplo, uma discussão sobre o assunto, dessas metodologias que você está falando, ou quando a pessoa vai ensinar alguma coisa, vai ter que esclarecer alguma coisa,
esse nível de aprendizado aumenta bastante. Então, é óbvio que é relevante isso. A gente usa, dentro da formação docente, a maior parte da carga horária ela é com metodologias ativas. Em cada uma das disciplinas, é mais ou menos aí 1/3 da disciplina é a parte expositiva, que a gente traz os elementos, traz as informações, e depois tem alguma dinâmica, alguma metodologia que vai variar de disciplina para disciplina, que geralmente é a aplicação daquele conceito de alguma forma. Então, às vezes tem estudos de caso, grupos, apresentações, microaulas e diversas outras metodologias. Agora, o fato de ser, a minha questão também é a seguinte, pelo fato de ser metodologia ativa, também não vamos agora cair no modismo de que o que é antigo não vale, né? A aula expositiva não vale de nada. Não é bem assim. O que a gente acha é que isso tem que ser pensado intencionalmente. Você tem que prever isso no seu plano, pensar qual o objetivo que você quer alcançar com aquela metodologia. Aí isso é o pensar sobre a aula antes da aula. Faz parte da pré-aula, do plano de aula. Então, não simplesmente porque agora estão falando que a metodologia ativa é melhor, então vou usar sempre metodologia ativa. Tá, então descartar o resto. Né? Descartar o resto. Isso aí eu acho que é adotar uma outra metodologia sem pensar muito sobre ela, sem refletir. Com base nisso, né, desse processo de deixar mais redonda a situação, a repreendência hoje, ela observa, avalia do MAP, ou o MAP é uma coisa que pode ser não necessária? Ou seja, você tem um manual para aquela aula, que todos os professores vão seguir aquele manual. Como que você vê isso? Porque há muita discussão, né? MAP é uma coisa, às vezes, atrasada, fica muito engessado. Você vê dessa forma, você vê que, na verdade, o contrário, que o MAP acaba ajudando a nortear, porque o MAP ele nortearia essas dinâmicas também, né? Ou seja, quando que, vamos supor, uma IC que planeja uma aula, padrão, né, tal, ela já fala, não, nesse momento o professor faz essa dinâmica, no outro faz essa outra. Você acha que isso daí também é uma valia nesse sentido de usar ainda hoje esse mecanismo? Olha, eu vejo com bons olhos a utilização de um manual desse tipo. Agora, também vamos pensar de que forma que esse manual pode ser organizado. Esse manual pode ser organizado de forma a deixar a aula mais engessada ou de forma a dar mais liberdade para o professor dentro de determinadas possibilidades de variação, sugestões, né? Por exemplo, Okay. que podem ser utilizadas. Agora, quanto menos sugestões, é óbvio que quanto menos opções diferentes, mais engessado vai ser essa aula, vai ser sempre do mesmo jeito. Agora, trazer um conteúdo mínimo, aquele conteúdo essencial, aquilo que não pode faltar naquela aula, eu não vejo muito como fugir disso. Porque senão você pega uma sequência de professores diferentes dentro de um mesmo acaba curso. Dispersando ali, né? Você não tem uma regularidade. Então, de repente, algum professor acaba não abordando certos temas que são essenciais naquela aula. E a próxima aula acaba ficando comprometida porque ela usaria conceitos que deveriam ter sido trabalhados nessa aula e não foram. Outra, né? Agora, um último ponto. Tipo a ementa, né? Isso. Tipo uma ementa. Sim, tem que mas ter. acho que é legal de estar discutindo para a gente saber aperfeiçoar, né, a ferramenta, já que vocês estão batendo bastante, né, na eficiência disso. Né? Agora, uma coisa que a gente trabalha bastante na reaprendência é a autonomia do professor de ele desenvolver, de ele escrever, preparar aquela aula e sabendo o que ele está fazendo. Okay. Então, por que ele fez isso? Qual é a razão de colocar aquele assunto? Sabe, para não simplesmente ficar dependendo de um MAP. Então, trabalhar os dois aspectos, né? Eu acho que o MAP ajuda a organizar principalmente para os professores iniciantes, para ter uma certa uniformidade, mas, ao mesmo tempo, é bom já ter o professor com autonomia para escrever sua própria aula, para desenvolver sua própria aula também. Sinergismologia, página 8. Poderia citar alguma experiência pessoal, se possível, e discorrer sobre
o sinergismo, estudo, amparo extrafísico? Então, é Sinergismologia, página 8. Bom, sinergismo, estudo, amparo extrafísico. Na medida em que a pessoa começa, se ela quer amparo num determinado assunto, uma das coisas que mais facilita para ela conseguir esse amparo é ter sinapses, é ter ideias já a respeito daquele assunto. Se ela nunca estudou aquele assunto, não teve ideias, não conhece do assunto, vai ser muito difícil ela conseguir ter um amparo especializado a respeito daquele assunto. Por exemplo, se a pessoa não conhece nada de engenharia, não vai ser fácil o amparador chegar e inspirá-la para conseguir fazer um projeto de engenharia. Não vai ter conexões. Elementos cerebrais. Não vai ter sinapses, não vai ter elementos cerebrais, não vai ter engramas na memória para que o amparo consiga fazer destacar aqueles engramas e fazer as associações de ideias necessárias. Então, o estudo ele potencializa bastante o amparo. Por outro lado, o amparo extrafísico potencializa o estudo, potencializa a cognição. Então, a pessoa às vezes está estudando e ela não viu direito as certas conexões ou certas nuances daquilo que ela está estudando. O amparo extrafísico pode trazer um novo olhar sobre isso, pode ressaltar certas percepções. Ela pode ter, depois de estudar, por exemplo, pode ter uma vivência parapsíquica, entendendo melhor aquele assunto. Então, aí entra esse sinergismo. Agora, em termos de amparo, de vivência pessoal, eu agora, assim, no decorrer aí do desenvolvimento da docência, quase que o tempo todo, quando você começa a estudar, pelo seu próprio esforço de entender aquele determinado assunto, o amparo já vem, já começa a surgir, começa a aparecer. Então, isso aí, não sei, é difícil até, digamos assim, selecionar uma experiência. Né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Isso aí começa a aparecer, por exemplo, quando você começa a estudar determinado assunto para a aula, começa a aparecer novas conexões, começa a aparecer banho de energia quando você encontra determinado assunto dentro daquilo que você estava estudando. Você estava estudando determinado tema, daqui a pouco começa a aparecer sincronicidades em relação àquele tema, você começa a ter banhos de energia, começa a ter... vem alguém e começa a falar especificamente sobre aquele assunto que você às vezes não tinha entendido direito. Holopensene atrator. Isso. Holopensene atrator. Tá no meio disso tudo. Está no meio disso tudo. Gente, lembrando, amanhã tem Círculo Mental Somático, às 9 horas da manhã. O tema é autolocalização na escala evolutiva. E no domingo tem tertúlia matinal, às 9 horas também, com o professor Pedro Fernandes. O tema é saldo holocármico e a especialidade é holocarmometria. Tá? Lembrando que a Unescom está chegando aí a data de fazermos a Semana da Escrita, que vai ser em abril, que é uma atividade da Unescom, é uma semana inteirinha para trabalhar a escrita de um livro. Então, começa no dia 10 de abril e vai até 14 de abril, para que as pessoas possam se aprofundar e ter campos de escrita. E tem bate-papo com autores todos os dias também, para que eles também ajudem a mostrar o que deu certo, o que deu errado, né? Principalmente o que deu errado, para que os autorandos... Que nem professor, né? O professor ensina para o professorando o que deu errado, o que não deve ser feito. O autor também, não vai por aí que você vai se dar mal. Mas sabe que às vezes o que deu certo também, quando a pessoa está com uma dificuldade, por que você não tenta... Também, claro. As duas coisas são válidas. Então, mas é bom lembrar que vai ter o que deu errado, porque às vezes a pessoa acha que tudo deu certo, né? O livro está escrito lindo e saiu daquele jeito, parece que nasceu assim, não nasceu assim, deu um monte de coisa. Quantas páginas foram jogadas fora? Isso, quantas páginas. Então, fica aí o convite para vocês. Tem também um CIP começando no dia 25 de março no IPC.
e do centro, e a Enciclosapiens está fazendo chamada de trabalho para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, que vai ser 19 e 20 de agosto. Mas tem chamada de trabalho, vocês podem enviar trabalhos sobre enciclopedismo, né? Até no dia 31/3/2007. O tema vai ser do iluminismo à para-iluminismologia. Isso aqui é imperdível, né, gente? Como retrosenha, né? Como para lembrarmos vidas passadas. Depois tem teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, no primeiro módulo de 24 a 26 de março, da Juriscons, com a professora Cristina Nakak, o professor Roberto Almeida. Tem o curso Retrovida Crítica, de 22 e 23 de abril, no Hotel Mabu, com o pessoal ali da Consecutivos. Vai ter também o Salão Intelectual Renascentista, no dia 21 de abril, também no hotel. Teremos, semana agora, manobras energéticas, 40 manobras energéticas, com o professor Mário. Isso vai ser no dia 31/3 a 2/4, em Cascavel. A pessoal de Cascavel é uma atividade da ACIP. Teremos o curso Qualificação Interassistencial, aqui no CAEC. Tá? O primeiro módulo vai acontecer em julho de 2017. Existe o curso Autossuperação do Temperamento Belicista, que acontece de 5 a 7 de maio. É uma atividade da Holo Convívio. Nós temos um curso de campo, Pangrafologia Verbetológica, de 26 a 28 de maio, com a equipe da Enciclosapiens. E existe um curso dos Fundamentos da Conscienciologia, que é um curso sem pré-requisito, que começa amanhã, aí na Reaprendência, não é isso? Quer falar um pouquinho, Júlio? É um curso curso de entrada, curso para alunos de primeira vez. Ele é fundamentado, assim, a ideia é trazer uma visão que não está restrita, por exemplo, a um tratado. A gente procurou pegar uma visão dos principais fundamentos da Conscienciologia, que estão em todos os tratados, e a gente, de modo que seja para aluno de primeira vez, né? E tem, gente, só para terminar, Diálogos Tenepsológicos, que é um evento gratuito da IC-Teneps. Vai ser no dia agora, o próximo amanhã, das 15 às 17, que é um diálogo, um bate-papo com professores da IC-Teneps, obviamente, sobre Teneps. Okay? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, Júlio. Fatologia, página 7, 8ª linha. Poderia nos dizer como realiza a preparação do ambiente para a aula? A preparação do ambiente para a aula. A ideia aqui é você chegar com uma certa antecedência na sala de aula e ver como é que está o ambiente e começar a preparar esse ambiente. Por exemplo, o quadro, tem apagador, está limpo, está organizado, o espaço do professor está adequado, seus materiais estão disponíveis, estão adequados, vai precisar de projetor? O projetor está aí, está funcionando ou não? Quais os recursos que você vai usar? Essa preparação do ambiente para que você consiga se acalmar, chegar com antecedência, preparar esse ambiente, se acalmar e trabalhar com as energias e fazer a conexão com a equipe extrafísica. Isso, assim, é nesse período que você chega antes da aula para conseguir fazer isso. Às vezes, o professor acaba chegando muito em cima do horário e aí... Chega esbaforido, chega todo alteradinho. E aí, como é que vai ser o acesso do amparo para essa pessoa? Ela chegou em cima da hora, mas aí o projetor não estava funcionando, ou faltou um cabo, faltou um plug, um adaptador de tomada. E aí, como é que ela vai ligar aquilo ali no computador dela se não tem aquilo ali? Então, são detalhes que, se você chega um tempo antes, você consegue dar tempo de você ir atrás desses detalhes, de corrigir e conseguir dar a sua aula sem maiores tropeços. Agora, se chegou em cima da hora,
aí às vezes não dá tempo de ver isso, de acertar. Né? Fora os acidentes de percurso, né? Porque uma vez eu fui dar aula, não era de Conscienciologia, era na faculdade. Aí eu fui para a aula, num lugar que eu nunca tinha dado aula, cheguei antes e fui montar o meu multimídia, né? Para poder dar aula. Aí não dava certo, isso nunca dá certo, né? Então você liga daqui, liga dali, não dá certo, papai chama o rapaz para ajudar. Aí depois de uns 20 minutos, deu certo. Então a aula era para começar às 9, começou umas 9h10, 9h15, porque eu comecei a mexer no multimídia antes. E engatou e eu falei, bom, daqui não posso mexer mais, porque se mexer nesse multimídia vai dar problema. Aí tá bom. Aí passou uma hora, chega um aluno atrasado. Aí o aluno atrasado entra, oi professora, oi, tudo bem? Sentou bonitinho. Daqui a pouco ele foi para mexer no conector da tomada do multimídia. Eu falei, não, por favor, não mexa no conector, porque vai dar problema. A gente já ficou um tempão para ligar o multimídia. Não, professora, pode ficar sossegada, não vou mexer nisso. Eu virei as costas, ele pegou e puxou o plug. Simplesmente puxou o plug, desmontou tudo. Aí foi mais meia hora para conseguir, aí eu fui dando aula, né? E pedi. São acidentes que acontecem. Eu comecei a rir na hora, porque foi até engraçado, né? Falei, olha, você faça tudo, menos mexa nessa tomada. Pode ficar sossegada, professora, que eu não vou tirar nada da tomada. Eu virei as costas e ele puxou a tomada, gente. E ele, nossa, professora, olha só o que eu fiz. Falei, pois é. Mas vamos lá, essas são as piadas dessa hora de aula. Acontece em cada coisa engraçada. Fatologia, página 7, 8ª linha. O uso do local de poder. Poderia aprofundar? Olha, nossa amiga lá dos Estados Unidos. Tem geralmente numa sala de aula, em qualquer lugar que você vai se comunicar com uma plateia, é bom observar qual que é o melhor local que você pode se manifestar. Então, de frente para a turma, geralmente, né? Mas assim, qual que é a posição mais adequada? Geralmente, se for, por exemplo, próximo a uma porta, isso aí pode atrapalhar um pouco o fluxo das pessoas, pode não ser um bom local. Perto, por exemplo, você vai ficar atrás da mesa ou não? Fica na frente do quadro? Qual que é o local que você vai conseguir melhor a atenção dos seus alunos? Então, esse é um local de poder, local onde sua manifestação vai ser mais ouvida ali na sala. Okay. Local de poder é um assunto que a gente deveria estudar mais dentro da Conscienciologia. Eu acho que a gente estuda pouco. Porque é local de poder para tudo, né? No restaurante, na sala de aula, em qualquer lugar, numa sala, no evento, todo momento existe um local de poder que precisaria ser destrinchado. Fatologia também, Júlio, página 7, a mesma página na 3ª linha. As distorções de percepção de certos aspectos da aula. Pode dar exemplos? A gente estava comentando antes, no início da tertúlia, a dificuldade das pessoas conseguirem perceber a sua própria aula. Então, às vezes, ela tem uma sequência correta de assuntos, mas ela está se apresentando bem, está falando direitinho, está falando corretamente, mas a pessoa está um pouco nervosa, está um pouco mais com taquicardia. Mas as outras pessoas não estão percebendo nada daquilo. A aula está fluindo bem, todo mundo está percebendo bem. Mas ela achou aquilo ali horrível, porque ela achou que todo mundo estava percebendo que ela estava nervosa. Então, isso é uma distorção ali. As pessoas não estão preocupadas se o professor está nervoso. As pessoas estão querendo saber o que ele tem para falar, o que ele veio apresentar. As pessoas vêm por causa do assunto, por causa das ideias. E não vêm para ficar olhando o professor, para fazer a avaliação do professor. Não é essa o mote, assim, a intenção das pessoas. Então, e se for também, né, Júlio? Não há problema com isso, né? Mas essa é um tipo de distorção, né? De a pessoa não perceber direito. Outra coisa, às vezes a pessoa não tem bem a noção da passagem do tempo e fica
Às vezes, uma aula que a gente trabalha na repreendência com aulas de 45 minutos. Aí, numa aula dessas, com a parte teórica de 45 minutos, às vezes a pessoa, em 20 minutos, ela acabou tudo que ela trouxe para dar aula. E chega lá, aí quando ela está chegando no finalzinho, que ela vai se dar conta de olhar o relógio. Aí fica com aquele último tópico, fica enrolando ali um tempão ali e acaba a aula. Ou o inverso também é O verdadeiro. inverso, né? Ou fica no primeiro tópico lá, levantou uma pergunta polêmica e fica naquele primeiro tópico os 40 minutos, e depois os últimos 5 ela tenta correr com o conteúdo do resto da aula. Né? Agora, Júlia, me conta uma coisa. Vocês costumam gravar e depois pedir para o professor, por exemplo, esse que está nervoso e acha que está todo mundo percebendo, aí de repente gravando e mostrando para ele, vai tirar esse mito. Já fizeram isso ou não? Sim, a gente costuma gravar as aulas, todas as aulas, né? Aulas dos professorandos. Então, isso é importante, né? E essa é uma outra dificuldade que muitos têm de olhar a própria aula. As pessoas tem vergonha. Receio, tem receio, tem medo de olhar a própria aula, às vezes. Você sabe que eu conheço gente aqui que não assiste as tertúlias que defendeu o verbete, né? Ela não assiste, a pessoa não assiste, ela fala, não quero nem ver. É o mesmo caso. Estão né? perdidas, assim. Pois é. Então, essa pessoa vai ter dificuldade de fazer um autodocenciograma enquanto ela não se abrir para olhar com mais neutralidade, com mais realismo, como é que foi, de fato, a aula dela. É um ponto de vista neutro. A câmera, ela não traz... elementos. Ela não julga. Ela só mostra o que aconteceu, né? Mostra o ponto de vista ali da gravação do que aconteceu. E acho que é isso que o povo não quer ver, né? Que mostra o que aconteceu. Mas é o receio. Pois é. Mas o fato de fechar os olhos para isso, de não assistir, não querer assistir, não vai mudar o fato que aconteceu. Então, os outros estão vendo do mesmo jeito, só ela que não vai estar se recusando a ver. Então, é uma coisa Agora, mais assim... quer ver outra coisa? Em geral, a partir do ponto que a pessoa assiste assistiu sua primeira aula, às vezes ela tem 8 estágios lá. Na primeira ela não assiste. Na segunda, aí a gente cobra ela para assistir, às vezes dependendo do feedback, do jeito que ela recebe o feedback da aula, aí ela se sente mais confortável para assistir a segunda aula. A partir dali, ela já se sente mais tranquila e consegue assistir as outras. Agora, Júlia, outra coisa. Os professorandos que estão se formando, depois se formam, eles têm o hábito também de depois fazer algum treino para atender a mídia? Essa é uma coisa que a gente ainda não conseguiu atender. Isso era uma boa, né? Sim. A gente já pensou em fazer isso um tempo atrás em parceria com a Comunicons, que eles têm lá o Media Training. Isso. Não sei se ainda continua ativo. Tem. Mas é uma coisa que a gente já coisa pensou necessária. em fazer. Sim. É uma coisa necessária, né? Porque uma coisa é a sala de aula e o que se diz numa sala de aula. Outra coisa é a maneira de tratar o público em geral, que não é necessariamente afeito àquelas ideias e por aí vai, né? É preciso fazer um pouco de distinção nisso. Eu queria só pegar no que vocês estavam falando sobre a questão dos conteúdos. Como é que vocês estabelecem, ou como é que você estabelece aquilo que é prioritário numa aula? É lógico que a gente, dentro das aulas de Conscienciologia, a gente tem o tema, né, que é um tema específico, mas em termos genéricos, imagine que você vai falar sobre alguma coisa que seja o seu tema livre. Como é que você seleciona aquilo que é o mais importante? Eu estou dizendo isso porque eu estava dando aula já há algum tempo, um bom tempo, com uma outra pessoa, e eu tinha a ideia que aquele slide era o slide principal. E eu percebi que a colega não tinha essa mesma percepção, e eu vi que aquilo começou a se perder por um outro viés, a demanda dos alunos, e eu sentindo uma pressão. Enquanto eu não dei aquele slide, aquilo não sossegou. E aí, assim, é lógico, a minha percepção foi diferente da colega, né? Então, como é que a gente afina? Vocês afinam isso antes? Como é que você poderia dar essa dica, talvez, para um professor, de pontuar aquelas coisas? Não, a aula não pode acabar sem a gente dar
Isso aqui, essa é a assistência, esse é o esclarecimento que a gente tem que fazer nesse tema. Isso aí acho que vai da experiência do professor ou do conhecimento dele, para estruturar esse conhecimento, quais são os conceitos chaves, quais são aqueles construtos que são essenciais, que são estruturantes para a compreensão da ideia. Aí acho que tem que ver caso a caso, né? O que é e se tiver dúvida, se tiver divergência entre os professores, acho que o ideal é conversar antes, né? Tem um verbete aí, o conteúdo parapedagógico. Eu coloco lá 4 categorizações de conteúdos que a pessoa pode fazer. Um deles é esses conteúdos essenciais. Então, para fazer essa seleção dentro dessa aula, né, o que não pode deixar de ser falado? Agora, como fazer isso? Quais os critérios? É ver o que é o estruturante, né? Júlio, não pode deixar sem. Eu acho legal aquela história que no próprio MAP, né, procura-se colocar os objetivos daquela aula. Então, ele tem que atingir aquele objetivo, né? Ou seja, teoricamente é um alvo, né, a ser buscado, né, durante o processo docente. Agora, um outro detalhe interessante que o pessoal está começando a trabalhar são as competências que eu quero atingir através daquele experimento, daquela vivência. Então, se o professor também tiver quais são essas competências, né, que o aluno ele tem que atingir dentro daquele processo, acho que é um meio caminho andado também, não é, Júlio? Sem dúvida, essa parte de definição de objetivos da aula, um dos autores que trabalhou com isso eu acho que é Benjamin, como é que é o nome dele? Bloom, que ele trouxe a taxonomia de Bloom. Aí, essa taxonomia de Bloom, ela ajuda a definir assim, uma caracterologia de objetivos, de tipos de objetivos. Aí vai o nível de complexidade de cada um dos objetivos. Por exemplo, se é para você entender um conceito, é um nível de complexidade, você conseguir lembrar daquele conceito. Se é para você conseguir aplicar aquele conceito, já é um outro nível de complexidade. Se é para você conseguir produzir alguma coisa em cima daquele conceito, já é um nível de complexidade ainda maior. Então, dependendo do nível que o aluno está, o tempo que você tem para trabalhar, você pode definir esses objetivos de maneira mais lúcida, mais consciente. E aí, se o objetivo ele é traçado de maneira coerente com o tempo que você tem, com o nível dos alunos, aí você consegue mais facilmente alcançar esses objetivos. E aí, alcançando os objetivos, você, em geral, vai se sentir até mais realizado, mais satisfeito com aquilo ali. Fica coerente o processo, né? Agora, claro. vamos colocar aí dentro desse balaio de coisas variáveis, da pergunta dela, a variável extrafísica, né, Júlio? Tem a variável extrafísica. Tem a variável também, além de tudo. E tem a variável também da demanda do aluno. Da demanda do aluno. Que às vezes não é exatamente aquilo que você previu no plano de aula. Não é. E aí é bom tem uma coisa que eu cito aqui também, é a questão dessa flexibilidade de você vai se ater simplesmente ao que foi planejado ou vai ter uma certa flexibilidade para atender, eventualmente deixar algumas coisas de fora. Aí essa escolha do que vai deixar de fora entra naquela classificação dos conteúdos essenciais. Você não vai procurar não deixar assuntos essenciais de fora. Então, se precisar, deixa assuntos secundários de fora. O essencial nunca vai ser a aula inteira de assuntos essenciais. Sempre vai ter aquela espinha dorsal de assuntos essenciais e vai ter assuntos complementares, paralelos, que são enriquecedores. Esses, se não der tempo, você abre mão, mas os essenciais devem ser abordados. Acho que Mabel, uma orientação. Né? Quando você fala isso do extrafísico, seria na hora da aula a gente está conectado com o extrafísico e ver qual que é a demanda, é isso? O que você quer dizer? Não, às vezes antes da aula você já tem uma noção de certas demandas extrafísicas e é por isso que às vezes, isso aí tem que ver cada caso, né? O professor elege aquele assunto prioritário. Às vezes entendeu? Entra na aí já é da Equipex. Aí já não é só o olhar do professor intrafísico, né? Não é só intelectual. Não é intelectual e nem da estrutura do saber daquela aula.
Aí já ultrapassa a estrutura do saber, claro que tem conexão com a aula, mas que vai além e que cabe ao professor ter a sensibilidade de perceber que é necessário inserir aquele tema, às vezes com um pouco mais, né, de pompa e circunstância, para chamar o debate e ver o que acontece. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Às vezes ele joga o tema e não pega. Às vezes é uma abordagem que É você uma fala, abordagem, é um assunto. E às vezes não. Às vezes você vem com a ideia, joga o tema e ele dá estilhaça, domina a aula. Aí você fala, bingo. E aquilo não era necessariamente, de cara, o assunto mais importante da aula. Mas ele é o assunto mais importante da aula. Se é que vocês me entendem. Ele vem com a demanda, né? A Ele demanda vem dos com uma alunos, demanda. dos alunos intrafísicos e E extrafísicos. extrafísicos, entendeu? Mas aí, desculpa, posso só, porque aí me surgiu também uma dúvida. Quando vocês conseguem perceber que aí realmente aquilo acertamos? Porque, por exemplo, se você traz um tema política, ele sempre gera muita discussão e aquilo se perde. Então, lógico que não é disso que você está falando, mas não né? é essa a lógica. A lógica não é essa. A lógica não é você trazer o assunto polêmico. A lógica é você sentir na pré-aula, porque a pré-aula que o Júlio diz, ela é essencial. É você sentir na pré-aula o insight extrafísico, as companhias extrafísicas em relação àquele tema. Sim, mas estou dizendo na hora da aula. Como é que você percebe, acertei? É isso mesmo? É energético, né? É energético e aquilo pipoca, aquilo reverbera, aquilo cala. Muitas vezes não dá discussão, é o contrário. Às vezes cala, mas cala e todo mundo se mexe na cadeira e faz assim. Cala e dá aquele entendeu? impacto na pessoa. E dá aquele impacto. E às vezes a pessoa se fecha. Mas você vê que energeticamente aquilo teve ressonância. Aquilo meio que pegou em uma parcela daquele grupo. Às vezes não. Às vezes todos começam a falar sobre aquele assunto. Olha, eu estava pensando nisso. Inclusive, eu tenho um caso em casa que é assim. Aí vem. Aí você começa a aprofundar, né? Aí você começa a puxar, gente. Não é, Júlio? Você vai puxando, vai vindo. E aí também, quando entra nisso aí entra aquela coisa do... Às vezes acontece nesse tipo de ocorrência, de acontecer um monopólio ali. Agora, esse monopólio... aí é preciso ver se esse monopólio está sendo produtivo ou não. Claro. Se aquilo ali é necessário para realmente tirar, esclarecer um nó górdio aí que está bloqueando a cognição de alguém, que está dificultando, que é o caso de fazer assistência, ou se é contar história. Se é aquela coisa mais... Que atenção, né? A pessoa está querendo um pouquinho de atenção. Está querendo atenção. Então, aí entra o bom senso e um pouco de experiência aí de... Não, peraí, vamos voltar aqui para o assunto da aula, faz uma conexão com um novo assunto e puxa de volta a conexão, para não deixar... porque aí é o risco de acabar o tempo e não conseguir chegar não conseguir atender os essenciais. É um altíssimo risco de dar errado. Entendeu, gente? É um altíssimo risco. Mas é o jogo, né? Agora, o professor experiente, ele vê, né, Júlio? Claro que os novos eu não sei, mas os experientes ele vê quando o aluno está monopolizando, que o aluno está querendo chamar atenção para si, se vitimizando, e ele quer a classe toda olhando para ele. Aí o professor já tem que, já vira, volta, né? É bem isso mesmo que o Júlio estava falando. O professor também, que já tem aquela que você falou, tem um pouco de experiência, ele já tem criatividade, né? Ele já percebe, sente, já muda, jogo de cintura. E você resume isso que a Mabel falou e você falou, a parapercepção, né? Isso mesmo fora da conscienciologia. Você está andando uma aula, você percebe qual o objetivo do aluno, por que ele está fazendo aquilo lá. E você, se não tiver jogo de cintura, você entra na dança, se estressa, se irrita, né? Às vezes não é necessariamente caso parapsíquico. Às vezes você já percebe, só pela intelectualidade, você já, às vezes, você identifica isso. A sua experiência de vida já faz você identificar. Já é suficiente. Tudo bem? Isso responde tudo aqui no polinômio que você falou. Esse polinômio, na página 8... Polinômio, atenção do conteúdo,
atenção aos alunos, atenção à energia e atenção à Equipex, né? Sim, Tá tudo... E essa é uma das dificuldades do professor iniciante, assim, de começar a ter atenção a várias coisas simultaneamente. A maioria dos professores que aparecem, dos professorandos que aparecem para a gente, no início eles têm dificuldade com o conteúdo. Aí ficam atentos, ficam presos no conteúdo. E esquece até da interação, esquece da Equipex, esquece de trabalhar a energia, esquece da multidimensionalidade. Fica só tentando, ocupado mentalmente com o conteúdo. Tá? Quando ele já se tranquilizou com isso, o conteúdo para ele já é tranquilo, ele já sabe aquilo ali não gera mais estresse para ele, aí ele começa a avançar nisso, começa a olhar mais para o aluno, a olhar as expressões faciais dos alunos, começa a trabalhar com as energias para verificar essas percepções energéticas dessas demandas, e por aí vai, começa a dar mais atenção para as inspirações da Equipex. Então, é um crescendo de amadurecimento aí na docência. Uma pergunta que é instigante. Como você trabalha ali, já houve desistência ali na repreendência? A pessoa está e não consegue superar, não consegue fazer a profilexia. Não é meu caso, não posso, não estou na hora. Assim, a quantidade de pessoas que desistem não é grande, é uma minoria. Mas a docência, ela é um passo importante do ponto de vista assistencial. Ela está passando para um outro nível de assistência, de fazer assistência. Aquilo ali passa a ser uma assistência institucional, de tares mais profissional. Então, isso exige uma mudança de patamar, a docência. Isso exige esforço para a maior parte das pessoas, vai exigir recins, vai exigir estudo, vai exigir um esforço a mais. Então, não é questão só do crachá, sabe? Eu quero ser docente. Daí, tem um esforço nisso, tem toda uma recim nisso, né? uma preparação nisso. Então, tem gente que não consegue, mas... E por assim, alguns motivos. Tem gente que teve problema, por exemplo, de saúde. Teve gente que mudou da cidade. Agora, teve gente que realmente não conseguiu superar algum traço. Tem de tudo. Aparece de tudo, né? Parafatologia, página 7, última linha. A assistência extrafísica para a autoavaliação da aula. Poderia ampliar? Uma coisa que a gente... Por que a pessoa vai querer fazer a avaliação da aula? Assim, o motivo para fazer isso é para conseguir identificar o que ela tem de bom e o que vale a pena manter e o que precisa mudar, o que precisa aprimorar. Quem tem interesse em que isso seja feito? Amparo, para conseguir fazer esse... Quando você está nesse movimento de autoassistência, de mudança, de melhoria da sua própria docência, assim, o Amparo tem maior interesse em que isso aconteça. Então, se a pessoa está realmente interessada, com sinceridade, querendo observar a sua aula, querendo entender melhor o que aconteceu, o que ela precisa melhorar, o Amparo vai se manifestar, vai aparecer, vai chegar junto com isso, né? Então, é o que a gente tem observado pela própria experiência lá. Os próprios professorandos relatam isso, né, nesses processos avaliativos também. Teoriologia, página 8. Poderia nos falar mais sobre algumas das teorias avaliativas existentes? Olha, esse nosso amigo aqui, ele é de Curitiba, mas no momento ele está mandando a pergunta da França. Olha só. Hoje temos participação internacional, é a segunda que você menciona. Boa viagem ao amigo. Eu não sou especialista nessa parte de teorias de avaliações, mas uma das teorias assim, que embasa a maior parte das correntes hoje de avaliação é essa avaliação por objetivos. Ela foi proposta pelo Ralph Tyler, e ele fala mais ou menos assim, que a avaliação é um processo destinado a verificar o grau em que mudanças no comportamento elas vêm ocorrendo.
Então, um viés, aí tem um viés de comportamento em cima. Você observa mudanças no comportamento, em que grau que isso está acontecendo, e aí esse é um dos objetivos aí da avaliação, né? Aí depois, o próprio Bloom, o Benjamin Bloom, ele, com essa taxonomia de Bloom, ele acabou trabalhando, organizando um pouco esses objetivos de aprendizagem. Então, para facilitar a avaliação. Se você sabe qual que é o objetivo da aula, fica muito mais fácil fazer a avaliação se o objetivo foi alcançado. Se você não sabe qual é o objetivo, não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar está bom, né? Então, tem para você conseguir fazer a avaliação, você precisa saber qual que é o objetivo a ser avaliado. Claro. Então, acho que por aí já dá para começar a ter uma noção. Depois disso, foram trabalhadas a questão também de avaliação formativa e somativa, que você pode procurar aí também, que hoje está sendo bastante trabalhado, especialmente na avaliação de professores, na formação de professores, né? Essa avaliação, a avaliação somativa é aquela que você faz várias avaliações, soma, tira a média, é a avaliação. É um tipo de forma de fazer a avaliação. A avaliação formativa já é uma avaliação por processo. Você vai observando como é que estava ele num determinado momento, como é que foi a evolução do aprendizado, como é que foi o andamento do processo, e você observa o andar, não só uma soma e a média, né? Então, é uma coisa também para dessa parte de teorias de avaliação. Caracterologia, página 9, item 5. Profilaxia. Quais ações profiláticas podem ser implementadas a fim de minimizar acidentes de percurso provavelmente relacionados à sala de aula? Esses acidentes de percurso, aqui, nesse caso aqui, estão colocados no item de pré-aula, né? É comum acontecer, a gente observa que há uma certa pressão extrafísica quando você está num período anterior à aula. Então, pode acontecer uma série de coisas. Vamos supor que aconteceu uma coisa simples. A pessoa esqueceu onde botou a chave do carro e acaba esquecendo, acaba se atrasando para um compromisso, por exemplo, ou para a própria aula. Uma forma de profilaxia disso é se organizar, se antecipar. Você já começar a prever aquilo que tem chance de dar errado, e você calça aquilo, você prevê aquilo. Você tem uma segunda opção, você tem um tempo a mais, se antecipa. São algumas ações aí profiláticas. Outra coisa do ponto de vista extrafísico, a questão da ortopensenidade, a questão de trabalho com energias, o estado vibracional, são ações profiláticas. Outra coisa, a questão de não evitar os conflitos, a conflituosidade desnecessária pré-aula. Então, acaba tudo, assim, são ações que por aí você pode ter uma ideia de que tipo de ações aí a gente está falando sobre ações profiláticas, né? A questão também de ter o seu material didático preparado com antecedência, porque se não há essa antecedência, pode acontecer algum contrafluxo, algum contratempo, e você acaba comprometendo a aula em função disso. Bem isso. Problemas tecnológicos. Problemas tecnológicos, problemas de toda ordem. De toda ordem. O problema pode ser até um problema biológico. De repente, a pessoa pode ter, no dia que ela reservou para preparar a aula, que era o dia anterior da aula, ela acorda com dor de cabeça e não consegue preparar a aula. E aí? Preparar antes, né? Caracterologia, página 10, item 13. Falácias. Pode exemplificar a inversão do ônus da prova no contexto desse verbete? Inversão do ônus da prova é um tipo de argumento apelativo em que, assim, por definição, por lógica, a pessoa que faz um argumento, que ela coloca uma proposição, ela que é responsável por mostrar que aquela proposição é válida. Agora, às vezes acontece da pessoa usar a inversão do ônus da prova. Ela coloca um argumento e põe para outra pessoa provar que aquilo é falso, ou que aquilo não é verdade. Então, essa é uma inversão do ônus da prova. Exemplo. Durante um tempo,
por exemplo, o Valdo colocou como um dos argumentos para a existência dos serenões que o nosso cérebro é mais avançado do que a gente usa. Depois, as próprias pesquisas de neurociência foram mostrando que a ciência foi conhecendo um pouco mais e hoje já se tem outra visão sobre isso, né? Então, mas aí eu já observei algumas vezes as pessoas usando aí dentro das aulas de conscienciologia. Não, se não existisse o serenão, como é que você explica a gente ter um cérebro tão avançado? Então, é uma inversão do ônus da prova. Você tá jogando para a pessoa explicar um argumento que você está propondo. Então, não é muito honesto esse tipo de argumento, né? Então, se você quer defender a existência dos serenões, mostre você os argumentos que defendem isso, não jogar para a pessoa para provar isso. Ok. Também na caracterologia, página 10, item 25, humor. Pode detalhar os momentos sérios sem sisudez? É que tem momentos em que a aula ela pode ser assim, muito bem humorada, é bom, é leve, é tranquilo. Mas agora tem momentos em que o assunto se torna mais sério. E isso faz parte, é natural, tem horas que você tem que abordar o assunto que é delicado, que é mais sério, que não cabe a gente ficar fazendo piada, não cabe ficar trabalhando de maneira mais lúdica. Então, aí entram os momentos mais sérios, quando você está trabalhando um assunto mais delicado. Agora, ficar a aula inteira com assuntos mais sérios, ela fica cansativa demais. Então, tem momentos que vale a pena você tornar a aula um pouco mais leve, trazer um pouco as piadas aí. Você tem que fazer um jogo, né? É. Até para a pessoa se aliviar e poder trazer outro problema sério. E, ao mesmo tempo, a seriedade, ela não precisa ter aquele tom sisudo, aquele tom austero, aquele tom meio quase de mau humor. Não é por aí, não precisa ser desse jeito. Mas, mesmo assim, pode ser sério. Acho que uma das coisas mais difíceis, uma coisa chata que pode acontecer na sala de aula é justamente isso, né? O professor está trazendo um assunto super sério e um aluno, para aliviar, ele faz uma piada e tira todo mundo daquele estado de reflexão que tinha sido proposto, né? Aí cabe ao professor saber lidar com uma situação dessa, né, Júlio? E às vezes isso é feito pelo aluno, a origem pode ser no aluno, é um desvio, né, uma evitação, está evitando, por exemplo, às vezes ele até deduz que o raciocínio está indo num ponto bem sério, e ele às vezes percebe isso e coloca aquela piada e desvia do assunto. Às vezes isso esse receio dele não refletir sobre aquilo ali. Às vezes é o jeito da própria pessoa de toda hora estar fazendo piada mesmo, mas às vezes isso é assédio extrafísico. Justamente porque o assédio extrafísico pode... Então, às vezes isso não é só do aluno. Pode ser indução extrafísica. Pode ser mesmo. Caracterologia, página 10, item 32. Expressões. Como melhorar a interpretação das expressões faciais alheias? Uma das coisas que eu coloquei esse item aqui, esse item até poderia estar na categoria D ali, que é de interação com os alunos. Mas eu acabei colocando aqui nessa parte com as energias, porque muitas vezes o professor, ele não está percebendo nitidamente as energias, ou não está muito ciente, muito atento às energias ali. Mas observando as expressões faciais dos alunos, é uma das formas de você se atinar para perceber as energias. E não só isso, também até a expressão facial do aluno, ela indica se o aluno está querendo fazer pergunta ou não, se ele está entendendo aquilo, se está claro para o aluno, se ele está mais ou menos concordando se ele está incomodado ou não. Se está incomodado, se está contrariado. Isso são leituras faciais que a gente pode fazer e já nos dá informação para melhor interagir, tanto diretamente interagindo com os alunos, como a interação energética também. Então, às vezes, isso é uma variável que as pessoas não dão muito valor,
mas ajuda muito no parapsiquismo também. Parabéns pelo verbete, Júlio. Oi, Nilza, tudo bem? Tudo. Eu queria aqui na caracterologia número 46, verificação. Ao cuidado de verificar se os conceitos trabalhados foram corretamente compreendidos, com quais técnicas? A minha dúvida ficou com quais técnicas? Como é que é assim? Essa que eu acabei de comentar agora, da observação da expressão facial, ela dá um norte para a gente observar isso. Então, em geral, quando a pessoa está com dúvida, ela manifesta isso de alguma forma na expressão facial. Ela muda um pouco o jeito de ser, às vezes contrai um pouco a testa, fecha os olhos, ela às vezes se posiciona de maneira diferente, querendo fazer uma contra-argumentação. Então, essa observação direta do aluno é uma das formas. Outra forma, perguntar. Está claro? Vocês entenderam? Como é que... Você poderia dar um exemplo disso? Quando você explica um determinado assunto. Isso já aconteceu com vocês? Em que situação que aconteceu? Você provoca um retorno. Faz uma pergunta para ver qual o nível de compreensão daquelas ideias. Isso pode ser feito de caso pensado, até no próprio plano de aula, quando você faz, por exemplo, uma dinâmica de exposição e depois, principalmente usando essas metodologias ativas, onde o aluno se manifesta, naquela manifestação você consegue fazer uma leitura se a manifestação dele, se a compreensão dele está adequada, está correta ou está equivocada. Então, aí já tem pelo menos aí umas duas formas. Ok? Caracterologia, página 11, item 43. Empatia. Como fazer para que as outras pessoas se sintam à vontade para interagir? Isso aí, eu acho que não há uma única forma, mas aos poucos você ir aprendendo. Vai aprendendo aquelas pessoas que fazem, que você se sente bem, que você observa nas aulas dos outros professores. O que ele faz que as pessoas se sentem à vontade para participar? Começa a observar que tipo de atitudes são realizadas. Essa coisa do bom humor ajuda bastante. Você oferecer espaço para as pessoas perguntarem. A questão da cortesia na hora inclusive, e o respeito na hora de responder as perguntas. Aquela coisa de evitar um pouco a agressividade na hora de responder, por exemplo. Você considerar todas as perguntas como dignas, respeitosamente todas as perguntas, você não considerar as perguntas como não dignas de serem feitas ou de serem respondidas. Tudo isso você vai acolhendo as pessoas, vai considerando elas, vai dando oportunidade para elas se manifestar, vai fazendo elas se sentir mais à vontade. Acho que são algumas técnicas. Além de tudo isso, tem uma coisa que é você falar na linguagem do outro. Sim, a empatia, não é isso, né? Na empatia. Você dá exemplos que dizem respeito àquela pessoa. E aí isso também cria rapport. Eu lembro uma vez, Júlio, que isso há muitos anos, então eu era mais nova, né? Eu e uma amiga minha, mais nova ainda, que é uma colega nossa daqui, do que eu, nós fomos dar um ECP1. E tinham 17 alunos. Desses 17, 14 eram homens, com mais de 40. E nós duas lá. Nós tínhamos o quê? Eu acho que a minha colega, ela não tinha 30. E eu que tinha um pouquinho mais de 30. Então, você olha aquela classe, assim, um monte de engenheiro, advogado. Então, o que você vai fazer? Você vai falar de conscienciologia, de reciclagem. Aí, o que você tem que fazer? É o que a gente tentou fazer. Você tem que ir trazendo a realidade daquele grupo também, para começar um rapport, não é, Júlio? Estabelecer o contato, né? Você tem que ter o contato. O denominador comum. Da empatia. Aí, a partir disso, vai. Mas é necessário isso. Estabelecer o diálogo, né? Você precisa ter um diálogo. Para que tivesse esse diálogo, ou seja, havia uma diferenciação
da realidade daquele grupo para nós, em termos de experiência de vida. Sim. Aos olhos intrafísicos, né? Então, você precisava quebrar aquilo. Você precisa quebrar isso para que a interação aconteça, né? Fala. Mas aí a gente tem que criar esse abertismo, né? Para que as pessoas interajam, né? Cabe ao professor, nesse momento, fazer esse rapport, né? Falando desse rapport da simpatia, eu posso dar um depoimento aqui. Quando eu fiz o CIP, o curso de entrada, eu não sabia nada de Conscienciologia, mas nada. Era um zero à esquerda. Fui para o curso, a sincronicidade que teve. Resolvi saber o que era Conscienciologia, quem que era o professor Valdo. Naquela semana tinha um curso na minha cidade vizinha, que era 150 quilômetros. Me inscrevi no curso. Na metade do curso, deste curso, eu já estava comprando uma passagem para vir para cá. Mas eu devo isso aos professores, que é o Paulo Freire e o professor Fernando. Eles tiveram muita paciência, muita empatia, porque eu fazia muita pergunta. Eu perguntava demais, eu queria saber tudo, como é que funciona isso, projeção, porque eu fazia muitas projeções. E fui comentando e fui falando. Olha, se eles não tivessem uma paciência comigo, não tivessem competência e qualificação, eu não estaria aqui. Mas assim, um professor assistencial, ele gosta de perguntas, né? Então, de aluno que pergunta. Então, isso faz parte dessa interação. O professor lá que só quer falar e não gosta de perguntas, ainda está faltando, tem alguma coisa estranha, está faltando essa troca, essa interação, né? Ainda mais para quem não sabe nada, né? Tudo é novo. Os neologismos, achei a coisa mais linda do mundo. Falei, não é possível. Por que eu nunca pensei nisso? E tem gente que tem Então, assim, resistência aos neologismos. Então, eu achava tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo eu queria saber. Mas é o que a Mabel, você falou, se não tivesse essa empatia, essa paciência de querer passar, eu não estaria aqui. Igualzinho o outro aluno, se não tivesse empatia, não chega aqui, não. Ele já desiste dali e vai embora, né? Por isso que é bom a qualificação, né? É verdade. Valeu. Fatologia, página 7, penúltima linha. Pode discorrer sobre o estudo e a avaliação técnica da própria aula, aprofundando o entendimento do professor? Quando a gente vai fazer a avaliação da nossa própria aula, você vai olhar os diversos aspectos da nossa aula. Isso usando do ponto de vista técnico, então começar a observar cada um dos aspectos. Vai ter hora que você vai ver coisas que você não tinha visto ainda. Você vai começar a se entender melhor. Você vai começar a se compreender melhor. E não só, aqui entra o entendimento, tanto a compreensão sobre si mesmo, sobre como é que eu funciono, como é que eu reajo. Por exemplo, pode ser um determinado item lá que a pessoa identificou que ela teve uma reatividade diante de uma pergunta. Aquele item, pode ser que ela não tinha visto na autoconscienciometria dela antes. Então, aquilo ali já é um fato revelador. Então, você já está se entendendo melhor. Outra coisa, pode acontecer, de repente, um aluno fez uma pergunta que a sua resposta não esclareceu direito. Ou então teve algum debate que aquilo ali levou não, realmente eu tenho que estudar isso aqui melhor. Deixar isso aqui está deixando margem à dúvida. Então, às vezes, o seu entendimento sobre o conteúdo, às vezes, não está claro. E, às vezes, você vai olhar isso fazendo a avaliação da sua aula. Então, Existe uma frase, um ditado, um ditado que eu não sei de quem que é mais ou menos assim. Se o professor não soube passar um assunto de maneira razoavelmente clara, é porque ele ainda não entendeu aquele assunto. Tem um pouco de lógica isso, né, Júlio? Total, tem lógica total. Dentro disso aí também, assim, dentro daquela pirâmide da aprendizagem lá, o que está na base da pirâmide, ou seja, que tem maior percentual de aprendizado, é quando a gente ensina os outros. A minha hipótese para isso é justamente porque na hora que você precisa verbalizar aquilo, você precisa clarear para você, primeiro,
precisa estar bem claro para você. Isso aí. Então, se não está claro, você não consegue expor aquilo de maneira mais clara do que você está pensando. É fato. Então, isso tem toda a lógica. Tem isso toda aí. a lógica, né? É a mesma coisa de escrever, né? Se você Sim. quiser escrever sobre um assunto, aquilo tem que estar claro na sua cabeça. Senão o parágrafo ele é interminável. Você não consegue terminar o parágrafo. Você vai nessa... E não vai sair. E esse é das razões que, assim, que a pessoa que vai escrever é quem mais ganha. O verbetógrafo, que quando vai clarear, vai escrever sobre o assunto, ele tem que estudar, tem que clarear principalmente para ele, primeiro, os assuntos todos que ele vai colocar aqui. Mesma coisa para escrever ou para dar aula também. Igualzinho. Faz parte da... É o autodesassédio, né? Quando eu digo Sim. desassédio, de clarear a ideia. Não é que a pessoa necessariamente esteja assediada, né? Mas é no sentido de o raciocínio dela sobre aquele tema, ele vai ficar mais retilíneo. Mais claro, Mais límpido. tem né? mais retilíneo, mais abrangente. Então, com certeza, quem mais ganha é quem dá aula e quem escreve. É ferramenta evolutiva isso, né? Eu gostaria de fazer Oi, uma pois pergunta. Parabéns pelo verbete, Júlio. Obrigado. Eu cheguei um pouco atrasada e eu sei que você é da reaprendência, né? Então, eu estou observando que é um pouquinho diferente, né, a aula, como vocês dão, do IPC. Aí eu gostaria de saber como é que essa autoavaliação do professor, se tem uma reunião depois, como é que é feita a aula, se é um professor só, ou se são mais de um professor, para curso de entrada? Durante a formação, você está falando da formação docente? A formação docente, Durante a formação docente, o professorando ele dá 8 aulas, que são chamadas de aulas estágio. Além das disciplinas, são 10 disciplinas no curso, e além dessas 10 disciplinas, tem 8 aulas que a pessoa vai dar aula. Né? Depois de cada aula, o professorando faz uma avaliação a partir de uma planilha de autoavaliação. Tá. Aí e essa planilha, ela assim, contempla... São 50 e poucas questões, e ela contempla boa parte dessa avaliação que está aqui, né, no verbete. Então, boa parte das perguntas daqui foram tiradas dessa planilha. Uhum. Então, ela faz essa avaliação. Em seguida, tem uma conversa com os parapedagogos que estão presentes, e aí é feito um feedback. A pessoa, primeiro, ela fala o que ela percebeu sobre o assunto, e aí, se há uma diferença de percepção, aí os parapedagogos colocam a percepção deles do assunto. Sim. Que muitas vezes a pessoa já percebeu. Então, não há necessidade do parapedagogo falar aquilo de novo. Né? Mas, às vezes, como a gente falou desde o início aqui, há muita distorção dessas percepções. Então, às vezes, uma boa parte delas, eu arrisco dizer que é mais da metade, é uma percepção que a pessoa acha que ela é pior do que... A percepção da pessoa é pior do que a percepção dos parapedagogos. Realmente ela representou, né? Ela apresentou. Isso, né? isso. Tem uma distorção para menos, né? Na autoavaliação, assim, que a gente mais observa. Uhum. Obrigada. Tecnologia, página 8. Relacione, por favor, a técnica do detalhismo com o tema do verbete. Técnica do detalhismo. Aqui é você levar em consideração os detalhes. Você começar a avaliar o que aquele detalhe que foi observado, às vezes, na gravação da fita, na gravação da imagem da sua aula, tem a ver com... qual é a raiz daquilo ali? Começar a olhar os detalhes. Acho que não tem muito o que... Porque se você não olhar detalhes, você vai passar por uma avaliação superficial. Não vai chegar nas raízes dos problemas, não vai haver mudanças profundas. Então, acho que é por aí. Ok. Binomiologia, página 8. Favor ampliar o binômio autoavaliação, heteroavaliação. Assim, em conscienciologia, ninguém consegue ter uma visão integral, completa, mais fidedigna sobre uma consciência. Elas são complementares. Uma avaliação, por exemplo, que outra pessoa vai fazer
da minha manifestação, ela vai observar coisas que eu não estou observando. Com certeza ela vai ver coisas que eu não estou ciente, não estou lúcido. Da mesma forma, tem coisas que são íntimas que ninguém além de mim consegue perceber. Só eu consigo perceber certas coisas, certas características, certos detalhes. Então, essas duas avaliações, elas se complementam. E se eu faço uma só, eu estou perdendo a oportunidade de complementar ela com as observações da outra avaliação. Então, é por isso que a gente coloca aqui a necessidade, né, de fazer essas duas. Né? O feedback de outra pessoa ajuda muito a gente a ver pontos cegos. Isso acontece na conscienciometria, isso acontece na consciencioterapia e acontece também na avaliação do desempenho docente. Polinomiologia, página 8. Pode detalhar o polinômio? Atenção ao conteúdo, atenção aos alunos, atenção às energias, atenção à Equipex. Você falou alguma coisa já, né? Sim, isso aí são, sob o ponto de vista do verbete aqui, são as seções que estão lá na caracterologia. Então, onde é que está esse... Polinomiologia, página 8. Aqui, né? Atenção ao conteúdo. Se a pessoa não estudou, não está claro para ela o conteúdo, ela não vai conseguir passar isso de maneira clara. Então, precisa ter, durante a aula, eu preciso estar atento ao conteúdo. Então, atento à sequência do conteúdo, atento à clareza do conteúdo, atento ao que eu já passei e o que eu preciso passar. Então, essa é a parte de atenção ao conteúdo. Ao mesmo tempo, eu preciso ter atenção aos alunos. Os alunos estão entendendo como é que está a expressão facial desses alunos. Como é que eles estão, como é que está a interação, o nível das perguntas, a compreensão dessas perguntas. Então, é o nível de atenção. Onde é que está? Atenção às energias. Como é que estão as energias da sala? O campo está mais favorável, está mais descontraído, está mais tenso, está mais intenso, tem assédio, tem amparo. Aí, quando começa a haver essa percepção de amparo, você consegue já ter a discriminação de qual é que tipo de informação que a Equipex está interessada em passar, dá ênfase. Então, já entra aí a questão da atenção à Equipex. Às vezes, a interação com a Equipex, ela é sutil e ela dá assim, parâmetros para ver se a gente continua naquele assunto ou encerra e passa para o próximo. Isso aí. E a percepção energética, a percepção de pensamento, às vezes, surge alguma ideia, algum pensamento que você sabe que aquilo ali não é seu, mas aquilo ali te direciona melhor, né? Começa, não, sobre isso aí já está bom. Então passa para o próximo. Oi. Parabéns, Júlio. Obrigado. Você sabe que eu sou fã aí do trabalho de vocês, né? Eu fiquei com uma dúvida só no seguinte, todo esse material que você gerou está baseado na avaliação que é feita lá no curso, né, para a formação de docente. Foi desenvolvida uma planilha que poderia ficar disponibilizada lá no ICGE para que outros docentes de outras ICs que não tiveram oportunidade de fazer o curso, né, possa estar utilizando essas informações, através de uma planilha que eu digo que nem tem o pensenograma, o conscienciograma. Ainda não foi disponibilizado. Aquela planilha de autoavaliação que é usada no curso de formação docente, sim, aquilo ali é um documento interno. Sim, então, por sim. enquanto, não está sendo disponibilizado para uso externo. Agora, a intenção até para publicar o verbete é tornar isso disponível. Então, a partir disso aqui, isso aqui já é uma sugestão de perguntas a serem feitas. Agora, a organização disso sob a forma de uma planilha,
aí é uma coisa que pode ser feita. Eu não vejo por que não fazer. É porque Mas ajudaria, eu não acho foi assim, feito. no aspecto da gente ir avaliando as aulas, né? Conforme a gente vai dando aulas, a gente vai fazendo esse questionamento e vendo o que a gente está melhorando, os pontos fracos, né? Por exemplo, de você às vezes não prestar muita atenção no aluno, e aí você percebe que você não prestou bem atenção naquela aula, na próxima aula você vai se dedicar a isso, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado com a gente mesmo e o coitado do aluno lá, a gente não consegue esclarecer as dúvidas, né? É bem isso, né? Né? É isso mesmo. Tá? Obrigada, Júlia. Sindromologia, página 8. Pode falar sobre a superação da síndrome da arrogância do saber? Na minha visão, a melhor forma de fazer essa superação dessa arrogância é procurar se colocar na condição do aluno e não perder de vista a intenção assistencial. Aí você já vai deixar o foco de querer mostrar que sabe e vai focar na necessidade assistencial do aluno. O que o aluno precisa entender sobre esse assunto que eu estou abordando, que eu posso ajudá-lo. O que aí já começa você procurar dar atenção e priorizar a demanda do aluno e não aquilo que você sabe. Dentro daquilo que você sabe, o que é necessário para isso? Independente daquilo que você preparou para a aula, né? Então, o que é o necessário ali? É o foco na assistência. Eu acho que isso é o caminho aí para a superação dessa... O professor aprende muito com o aluno e o aluno também aprende com o professor. Há uma interação muito grande, né? Sim, e dentro sem daquela dúvida. máxima de que quem faz assistência é o primeiro a ser assistido, você pode comentar a frase em prática para nós? Achou a última lá? Vamos lá. O docenciograma é importante ferramenta para a indispensável tarefa de mensuração periódica e reciclagem contínua da prática do professor de conscienciologia interessado na evolução. Isso aqui é... aquela coisa, se a gente começar com o conceito de evolução, sem mudança não há evolução. Você precisa ter... se não há mudança, é uma estagnação. Você continua no mesmo nível e não está se aprimorando, não está mudando. Se você quer mudar, quer evoluir, esse aprimoramento, ele passa por uma avaliação. Você precisa olhar o que precisa ser mudado e em que sentido precisa ser mudado. O que pode ser mudado? O que eu tenho condições que eu já identifico que pode ser mudado? Sem fazer uma avaliação, como é que você vai ter esse norte? Então, nisso, a intenção do verbete é isso, é fornecer algum parâmetro que as pessoas possam assim, ter uma avaliação mais global e identificar, porque às vezes a pessoa fica naquele aspecto mais trivial da docência e acaba não fazendo uma avaliação mais abrangente, mais assim, profunda, né? Então, eu procurei colocar nesse sentido, né? Uma ferramenta, serviu de ferramenta dessa mensuração periódica. Aí entra também mensuração periódica e reciclagem contínua. Então, não adianta você fazer uma vez isso. Aí, se fez uma vez, melhorou, ok, e aí parou, a partir daí estagnou. Se você está interessado em continuar evoluindo, de vez em quando é bom fazer essa avaliação. É lógico, não há também a necessidade de fazer o esforço de toda a aula, preencher toda uma avaliação. Não estou assim, chegando nesse ponto. Pode ser que seja o caso, principalmente se o cara está fazendo uma formação docente, ou se está fazendo uma qualificação, um período de qualificação, aí sim. Aí vai ter períodos que a pessoa vai focar em outras coisas, outros aspectos. Mas de tempos em tempos é bom fazer uma avaliação de novo. Então, é por isso essa reciclagem, mensuração periódica e reciclagem contínua. Né? Não sei se atende aí. Ó. Na caracterologia, na página 9, favor comentar. Ele pediu vários itens, vamos ver se dá para falar de dois. O item 6 e o item 16. Item 6 e 16.
Amparabilidade é o item 6. Amparabilidade, item 6. O padrão de auto-organização do tempo, espaço e energias predispõe a inspiração extrafísica durante a preparação para a aula. Então, é aquela coisa da predisposição para o amparo. Você, o seu ambiente, o seu holopensene, a sua organização, permite a manifestação, a aproximação do amparo ou não? Se a pessoa é muito desorganizada, tá, não dá espaço mental, não deixa, sabe, não dá espaço para aproximação de amparo, é mais difícil conseguir a conexão. Mais difícil essa... Então, aí entra essa questão da amparabilidade. O item 16. 16. Sinonímia. Sinonímias. São usadas dentro do possível ao menos 2 sinônimos para cada termo passível de gerar interpretação dúbia, a fim de evitar a acepção diversa da esperada. Tem muitos termos que têm interpretações diferentes, tem várias interpretações. Dependendo da cultura, do jeito que a pessoa, da formação da pessoa, ela pode entender aquela palavra com outra acepção. Então, se há palavras aí no seu texto, na sua exposição, que deem margem a essas interpretações dúbias, então é interessante você usar sinônimos. Ou, se há uma palavra específica que não dá essa margem, o melhor é usar essa palavra, que todo mundo entenda. Mas nem sempre é possível. Então, nesses casos, se usa, quando essa palavra dá a interpretação dúbia, use outras palavras, outros sinônimos, porque aí você tira essas interpretações dúbias. Aí a pessoa vai entender com mais clareza aquilo que você quer dizer, não vai entender a outra interpretação daquela palavra. Então, isso é uma forma de ser mais claro, mais objetivo, mais preciso na linguagem, né? na exposição. O Valdo usava muito isso, né? O professor usava. Gente, então, obrigada, Júlio. Nós estamos chegando no final pela excelente defesa. Obrigado. A gente agradece aos tertulianos, aos teletertulianos, e a gente passa para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 19 perguntas enviadas online. Temos 5 recados. A Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica, o Gelson com imersão progessioterápica, a Nilza com diálogos tenepsológicos, o Roberto Laimig com a Semana da Seriexologia e o Celso Onishi com o TPC do CAEC. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo inédito, Pangrafologia Verbetológica. É o primeiro curso de campo da Enciclosapiens e vai ser realizado dos dias 26 a 28 de maio no campus da UIC em Foz do Iguaçu, com os EPICONs Dulce Dal e Hernani Brito. Os objetivos do curso: favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico e favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Para você que tem interesse no curso, vocês podem fazer a inscrição na recepção do CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52, e gostaria de ressaltar que as pessoas acima de 60 anos têm 50% de desconto. Se vocês quiserem também mais informações, poderiam também mandar por e-mail, para o e-mail caec@caec.org. Esperamos vocês lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da imersão progessioterápica com o EPICON Alexander Steiner. Nesta atividade haverá campos autoprogessioterápicos no sábado e domingo pela manhã, energização individual pelo EPICON e equipe de consciencioterapeutas, atendimento consciencioterápico junto ao EPICON e debates consciencioterápicos no sábado e domingo à tarde. Este evento será realizado os dias 1º, 2 e 3 de setembro em Foz do Iguaçu, Paraná, e não tem pré-requisito. Programe-se agora para vir a Foz do Iguaçu, participar deste e de outras atividades em setembro, como a 9ª Jornada de Consciencioterapia, comemorando o aniversário de 14 anos da OIC. Para maiores informações, ligue para o número 45, prefixo,
3025 1404 ou enviem um WhatsApp para o número 45 99 921 6664. Também acesse o Facebook da OIC ou o site www.oic.org.br. Obrigado. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Estamos aqui para convidá-los para mais uma atividade promovida pela ICTNEPS, Diálogos Tenepsológicos. Esta é uma atividade gratuita que acontece no último sábado de cada mês, das 15 às 17 horas, na sala 205, na Avenida Felipe Vanches, 6.200, localizada no Discernimento, número 6.200. Neste mês será o dia 25, portanto, amanhã. Nesse evento, as pessoas terão a oportunidade de dialogar sobre o seu laboratório tenepsístico, trazendo seus questionamentos, elucidando as suas dúvidas a respeito da prática da tarefa energética pessoal. Para quem quiser assistir por Skype, procure por ICTNEPS, todo junto, tudo para poder assistir. Então, estão todos convidados, esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de reforçar aqui o convite para a Semana da Serexologia, cujo tema desse ano, né, dessa vez, será a retrovida crítica. Né? Então, a gente está procurando reforçar as pesquisas, estudos, as apresentações, com esse enfoque, visando justamente a identificar quais são as características, né, da provável retrovida crítica, justamente nessa época, que é o Renascimento. Então, na época, por volta de 1500, onde a maioria aqui, como hipótese, né, tem como uma época de retrovida crítica. Então, para este evento, a gente está, né, para essa semana, a gente está fazendo uma série de minicursos, e já fizemos 3, agora teremos mais 3, que diz respeito ao Renascimento e o Judaísmo, será amanhã, então sábado, na sede da Consecutivos, a partir das 15 horas, e na próxima semana sobre parapsiquismo e o Renascimento, e as grandes navegações e o Renascimento. Então, final de semana completo com atividades pré-Semana da Serexologia. Então, a semana será de 21 a 30 de abril, e nessas 2 próximas semanas nós temos atividades voltadas para essa preparação. Então, quem ainda não escolheu o traje, por exemplo, não definiu a sua participação, vale a pena conferir os minicursos e aí tirar as dúvidas com a gente na Consecutivos. Obrigado a todos e até lá. Boa tarde a todos. Eu venho aqui em nome do CAEC convidá-lo, tertuliano, tertuliana, teletertuliano, teletertuliana, para participar do curso Teoria e Prática da Conscienciologia, o TPC, tá certo? Caso, né, você considere que esse curso talvez já tenha o conteúdo, né, dominado por você, a gente estende o convite para que você convide colegas, amigos, familiares para participarem do curso. O TPC é o curso de entrada em Conscienciologia aqui do CAEC. O objetivo do curso é apresentar os conceitos básicos de Conscienciologia, proporcionar aos alunos o início, né, da autopesquisa, visando aprofundar o autoconhecimento, e também proporcionar ao aluno experimentos e práticas de autopesquisa e o aprofundamento e o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual, tá certo? O parapsiquismo lúcido interassistencial. Então, o curso é teórico e prático. Assim, o grande diferencial desse curso realizado aqui no CAEC é que há uma grande ênfase na questão prática, certo? Então, toda aula é realizada uma prática bioenergética, de modo que ao longo de 22 aulas, são 28 práticas bioenergéticas. Também, durante o curso, que ocorre aos sábados quinzenalmente, o aluno ele é convidado a participar, a realizar experimentos nos laboratórios de autopesquisa conscienciológicos aqui do CAEC. É importante ressaltar que os laboratórios estão incluídos, né, no custo do curso,
e como as aulas ocorrem quinzenalmente, sábado sim, sábado não, há esse intervalo entre as aulas exatamente para que o aluno possa realizar os laboratórios, né, os experimentos laboratoriais, tá ok? As aulas já começam amanhã, né, então corra que ainda dá tempo, né? As inscrições podem ser feitas ainda amanhã mesmo na recepção aqui do CAEC. O curso começa às 9 horas da manhã, então teria que vir um pouquinho mais cedo, tá? E as aulas vão até às 19 horas, né? Então é o sábado o dia todo, tem um intervalo para o almoço, é possível o aluno também participar da tertúlia, tá certo? Então fica o convite. Para maiores informações, acessem o site www.caec.org.br ou vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Evocaciologia. A especialidade é a mnemosomatologia. O verbetógrafo é o professor Pedro Fernandes. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.